Fui contratado pela Alves Marçal, tá? Que não é um escritório de advocacia, aliás, é uma empresa de consultoria, para fazer esse trabalho, investigação corporativa interna. A gente também fazia lá sistemas anticorrupção dentro da empresa, para evitar que aconteça um caso de suborno na empresa. Daí você tem uma série de mecanismos de controle. Não só a corrupção, mas, por exemplo, assédio sexual. Você tem um sistema de compliance lá dentro que você evita esse tipo de coisa. Tá? Então era para fazer isso. No fundo, era de certa maneira para continuar no setor privado fazendo o que eu estava fazendo como juiz. Fazer a coisa certa. Né? Ensinar e fazer as pessoas, não é para roubar, é para fazer a coisa certa. Me contrataram, eu fui lá para os Estados Unidos, fui trabalhar lá nos Estados Unidos, tá? E eu recebia da empresa, a empresa tem diversos ramos. Um dos ramos dessa empresa, que não é o ramo que eu trabalhava, é o ramo que eles chamam de recuperação judicial, que é de falência e recuperação judicial. Daí a empresa no Brasil, veja, eu estou lá nos Estados Unidos, a empresa no Brasil, ela é contratada, ela é nomeada pelo juiz, tá, para atuar na recuperação da Odebrecht, que é basicamente fazer o quê? O juiz nomeia uma terceira empresa para fazer com que ela administre a empresa, não tudo, mas para administrar os pagamentos aos credores, porque ela tinha muita dívida, ela teve dificuldade, ela tinha muita dívida, aí o juiz nomeia alguém como se fosse um síndico de falência, alguém para cuidar lá dos créditos e para que receba. Ou seja, é o juiz, não é nem a Odebrecht que escolheu. E isso aconteceu bem antes de eu ser contratado. Tá? Então, eu não trabalhei para a Odebrecht, meu contrato proibia que eu trabalhasse para qualquer empresa, prestasse serviço para qualquer empresa envolvida na Lava Jato. Eu que pedi isso. Legal. E eu recebia por um CNPJ diferente do CNPJ do ramo da empresa que recebia esses pagamentos lá pela recuperação judicial. Então o pessoal mistura umas coisas malucas. É que eles usam isso, né? Porque, tipo, o Moro saiu do governo e foi trabalhar na empresa que hoje presta serviço para a empresa que o Moro pôs na cadeia, entendeu? Tipo, a manchete está meio que pronta aí, eles vão usar isso contra você mesmo que não seja verdade. Mas é mentira, né? Quem recebeu pela Odebrecht? Quem prestou serviço pela Odebrecht? Foi o Lula. Isso está lá nos autos comprovado. Né? O Lula recebeu pela Odebrecht. Teve muito político que recebeu suborno pela Odebrecht. Né? Tem aquela lista famosa dos codinomes. Uhum. Tem um monte de coisa lá. O Amigo, né? O Cerrado. Tem até um Justiça lá, mas não tem nada a ver comigo. É uma outra pessoa que foi identificada. E aí o pessoal quer retaliar. E além disso, eles querem o quê? Eles não querem ter uma nova Lava Jato. Isso é muito claro. Ninguém quer ter uma nova Lava Jato do mundo político. O problema, na minha visão, com a Lava Jato, e por que eles estão querendo acabar com ela de toda forma, é que você começou a puxar um fio na Lava Jato que ele nunca mais vai terminar. Você vai puxar, e só vai terminar quando todo mundo que estiver no poder estiver envolvido de alguma forma nesse fio. Porque eu acho que o sistema está corrompido de um jeito que é poucos que se salvam, entendeu? E aí, se você tem um sistema totalmente controlado por gente corrupta, e aí você tem um sistema que, se puxar o fio, ele vai acabar com todo mundo, você tem um cenário perfeito para eles se unirem contra você. Fazer um grande pacto nacional. Contra... Foi o que aconteceu, né? Você tem o Centrão, hoje, que é aquele grupo de políticos fisiológicos. Você tem o PT. E você tem, né, infelizmente, muita gente ligada ali ao presidente Bolsonaro fazendo isso também. Ou seja, você tem um pacto para evitar que volte o combate à corrupção. E você quer mandar um recado. Você quer dizer para aquele procurador lá, olha, se você for me investigar, você vai sofrer as consequências. Agora, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho medo de cara feia, não. Querem fazer qualquer investigação, eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha carreira como juiz por 22 anos. Tá? Eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha vida como ministro lá, nunca fiz nada errado. Tá? E tenho absoluta tranquilidade que eu fiz o setor privado. Tá? Fui trabalhar honestamente, por quê? Não enriqueci no serviço público. Fui trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Claro. E aí recebia pagamento de um serviço que eu prestava. E jamais prestei serviço para a empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala isso, mente. Não recebi um centavo de empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala o contrário, mente. Podem quebrar sigilo, podem fazer o que eles quiserem. Não vão provar nada, porque não fiz nada errado. Isso eu tenho a consciência tranquila de dormir no travesseiro
Poderia, por exemplo, ter feito muita coisa errada durante a carreira de juiz. Poderia lá ter sido corrompido no Lava Jato. Poderia, durante ministro, lá ter fechado os olhos para as coisas erradas que o Bolsonaro fez, né, para as rachadinhas, para a tentativa de interferência na Polícia Federal. Podia estar lá no governo, tranquilo com o ministro. Ministro da Justiça. Pô, grande porcaria. Eu prefiro ter minha consciência tranquila. E não tem ninguém aqui, né, desculpe, aqui não, mas não tem ninguém desse povo, tá, que está agora falando um monte de bobagem contra mim, que tem um mínimo de dignidade e de autoridade para falar isso. Gente que recebeu suborno da Odebrecht, suspeito de receber suborno da Odebrecht, falando que eu tenha feito coisa errada. Não fiz nada. Quem fez foi eles e a vergonha está neles. Tá. Entendi. Esse lance da Lava Jato aí, ela é interessante, na minha opinião, porque realmente eu nunca tinha visto nenhum movimento nesse sentido no Brasil durante toda a minha vida. Mas me chama a atenção de um jeito bom, porque assim, na verdade eu gostaria que isso fosse padrão, mas não é, que a Lava Jato, ela, pelo menos pra mim, depois que ela explodiu e tudo mais, ela pareceu andar com uma celeridade incomum. Cara, o que te deu tanto tesão assim pra fazer isso andar do jeito que andou? Eu sempre fui idealista, tá? E eu trabalhei como juiz, como eu disse pra você, 22 anos. Uhum. E eu fui vendo as coisas evoluírem. Antes tu teve o caso do Banestado. Teve o caso do Banestado. Também é outro caso que fala um monte de coisa errada. No fundo, assim, a gente fez das tripas coração no caso do Banestado, que foi começo lá dos anos 2003, 2000, por aí, né? A gente prendeu os maiores doleiros do país na época. Ninguém mexia com esses caras. E esses caras... Não é só mandar dólar para o exterior de maneira fraudulenta, né? Por que vai incomodar o doleiro que vende $1 ali fora do sistema oficial? Não, é o pessoal que lavava dinheiro. É diferente. Lavava dinheiro de droga, lavava dinheiro de corrupção. E a gente foi mexer com esses caras. Ninguém mexia. Até tem uma história que é bacana, né? Que é a seguinte. Teve esse escândalo do Banestado. Aí os processos eles estavam lá em Foz do Iguaçu, da Polícia Federal. Estavam meio mortos. Mas teve uma grande repercussão na imprensa, tem que fazer alguma coisa. Aí, na época, a Justiça Federal resolveu especializar algumas varas em lavagem de dinheiro e crime financeiro. E em Curitiba escolheram a minha. Aí vieram todos aqueles inquéritos. Aleatório? Eles escolheram, na época, a minha vara lá. Mas a tua vara tinha coisa a ver com anticorrupção, não é? Não era um... Na época não tinha, foi daí que especializaram. Tá. E daí que começou a ser só isso, entendeu? Aí criaram essa vara especializada. Aí os processos vieram, a gente começou a organizar, a fazer para um caso que estava morto acontecer alguma coisa. E a gente tinha planejado, né? A Polícia Federal tinha planejado, era juiz do caso, essa operação que chamava Farol da Colina, que é a Bacon Hill, né? Que era uma referência a uma empresa de lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos que tinham descoberto. E a gente estava trabalhando com os americanos nisso, em cooperação internacional. E aí ia ser aquela mega operação, foi a maior operação até na época. E ao mesmo tempo